Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, não precisa pular, não precisa avançar que eu já vou começar o vídeo agora, só peço para você não ficar saltando o vídeo, principalmente essa parte de introdução, porque é importante para você se instruir. Um inscrito aqui do canal me pediu para fazer isso, ele inclusive sugeriu para fazer essa aula aqui em 1 minuto, mas sinceramente isso aqui é basicamente impossível, tá? Porque só conceitos de luz e sombra vão aí aproximadamente 10, 15 horas para explicar. O vídeo tá todo dividido em sessões, confere aí na barra de rolagem. Vou fazer o meu melhor aqui para resumir para você, para te dar um bom caminho e boas instruções para os seus estudos. No fim do vídeo a gente vai fazer esse exercício prático aqui fazendo essa mocinha de mangá, já deixei ela aqui separada e bora lá. Deixei esse PSD organizado aqui com algumas imagens aqui, você pode ver o spoiler aqui nas camadas, e aqui a gente tem os primeiros exercícios, que é importantíssimo para você entender como que vai funcionar a estrutura de uma ilustração, de qualquer sombreado, qualquer ilustração, vai partir desse ponto, seja para pintura tradicional, pintura digital, ambas vão ter essa mesma base, que é o quê? É você dominar a questão da iluminação, para você poder fazer esse sombreamento. Então, por exemplo, na pintura tradicional, a gente trabalharia da seguinte forma, coisas que eu recomendo, né, você estudar são essas formas, eu vou fazer a esfera aqui e a gente parte para a segunda etapa, mostrando aqui alguns exemplos de estudo e créditos aqui para o autor dessa imagem específica. Vamos lá. Observa os passos que eu vou fazer aqui para dentro da pintura digital. Tem aqui o meu fundo, certo? Vou até organizar isso aqui, ó. Aqui nesse grupo aula, apertei Ctrl G, juntei todas. Então as imagens aqui que eu vou apresentar, e aqui eu vou criar as camadas, eu vou colocar aqui, ó, esfera, base. Aqui a gente vai criar a nossa esfera. Então, por exemplo, aqui dentro da pintura digital, utilizando o Photoshop ou outros softwares similares, eu tenho, por exemplo, aqui a ferramenta de elipse. Vou segurar o Shift para criar uma elipse aqui proporcional, né, uma esfera proporcional, e vou pintar ela de cinza, por exemplo. Preencher ela toda aqui de cinza. No digital você tem essas vantagens. Para sair da seleção, apertei Ctrl D. Então, como é que a gente faria a base aqui, né, para sombrear? Vou criar uma nova camada aqui, certo? Eu gosto de criar novas camadas para ter um controle maior. Você pode segurar o Ctrl e clicar na miniatura aqui dessa imagem de baixo para pegar o contorno dela. Vou pegar o pincel, vou selecionar uma cor aqui mais escura, não preto total, mais escuro, que eu vou trabalhar só com tons de cinza. Um pincel esfumado, simplesinho mesmo. E por que eu peguei aquela seleção? Porque se eu pinto aqui de fora, olha só, ele está mantendo a seleção para mim. Se eu vier aqui selecionar, select, desselecionar camadas, aliás, desselecionar, Ctrl D, agora se eu pintar, ele vai pintar de fora, tá? Então o que eu vou fazer? Vou dar Ctrl Alt Z aqui para voltar, né? Ctrl Z, e vou manter aqui essa seleção. Eu vou fazer a iluminação simulando, por exemplo, que essa luz esteja vindo do canto superior direito. Então, onde eu vou ter sombra? Posso expandir aqui o pincel, formas, né, de você fazer sombreados. A base de tudo é isso aqui. Vou jogar aqui opacidade. Sempre gosto de trabalhar com opacidade menor. Por exemplo, 25%, 30%, depende, isso aqui você vai trocar direto. Pressão da caneta ativada, se você tiver no mouse, isso aí vai ser mais complicado. E você passa aqui, ó, colchete de abrir e de fechar no teclado, você amplia e diminui o raio do pincel. Você passa aqui com sutileza, vai, volta, tira a caneta da tablet, desce a caneta de novo, fazendo essa área escura. Passa girando, bem suave, mais forte, mais fraco. Então aqui eu já criei a base, né, das sombras, ó, sem a camada do fundo, já até faz aqui a iluminação ali para mim. E no digital você tem que criar essa luz no caso. Então eu vou pegar, por exemplo, a cor branca, e aqui eu vou nomear a camada, eu gosto de separar assim, tá? Sombra. E posso criar uma nova camada para luz, que aí eu tenho mais controle. Então na luz, como eu tô com essa seleção aqui ainda feita, eu posso vir aqui e dar alguns cliques para simular a iluminação. Posso passar aqui assim. Aqui você pode clicar no mouse mesmo, tá? Você pode dar uns 2, 3 cliques no mouse, dependendo, é até mais fácil. E se eu desejar fazer, por exemplo, vou sair dessa seleção agora, select, desselecionar. Se eu desejar, por exemplo, fazer uma sombra projetada aqui para ficar mais realista, eu poderia criar aqui, ó, uma nova camada abaixo de todas essas esferas, sombra, chão. Eu sempre separo em camadas, tá? Posso pegar aqui uma cor mais escura ainda e posso simplesmente simular essa sombra aqui, ó. Aí é o seguinte, existem dois tipos de sombra, certo? Aqui tá vindo um pouquinho frontal, né? Tá vendo que ficou uma porcaria, né? Beleza, pega a borracha aqui, ó, Ctrl T, você pode achatar, deformar, você pode clicar nessa ferramenta aqui para moldar isso aqui melhor, ó. Segredos aí da pintura digital que você pode utilizar. E agora a gente pega a borracha, também um pincel esfumado, opacidade mais baixa,
e passa aqui, ajustando isso aí. Você pode vir aqui em filtro, desfoque gaussiano e borrar mais. Aí retomando o que eu estava falando, existem dois tipos de sombra. Existe a sombra difusa, que é quando você tem um difusor, né, alguma coisa que vai deixar a luz mais esfumada, e existe uma luz mais agressiva, por exemplo, quando você tira uma foto com flash, então você tem uma sombra ali muito agressiva. Vou mostrar o exemplo aqui. Aqui essas imagens aqui são ótimas, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma luz difusa e uma luz direta. A qualidade da imagem está muito boa, mas é só para fins ilustrativos. Então aqui, luz direta, sombras muito marcadas, muito agressivas e luz difusa. Aqui nesse exercício aqui desse livro, mesma coisa. Então, por exemplo, se eu quisesse, né, simular uma luz direta aqui, então essa sombra ela teria que ter um volume, criar uma nova camada para fazer isso. Ela teria que ter um volume mais demarcado. Ctrl J para duplicar várias vezes, que eu tenho essa sombra aqui, ó, com uma certa transparência. Aí você vai somando a transparência uma na outra. Você pode utilizar pincel de mistura, que eu estou utilizando a Smudge. Então nesse vídeo vão ter diversas técnicas aí de pintura digital para você utilizar. E aí eu vou tirar um pouco da opacidade agora, para ela ficar um pouco mais natural. E vou empurrando ali com a Smudge, para deixar mais demarcado. E aí o que acontece? É natural da sombra, mais perto da borda dela, ela ficar um pouco mais esfumada, tá? É natural esse efeito. Vou deixar aqui mais escurinho assim. Então aqui um exemplo, né? Dessa forma que a gente simula uma luz um pouco mais direta, né? Uma luz mais incisa, assim, para deixar mais redondo. Então o que acontece também? A gente tem simulações, né? Vamos supor que essa esfera está numa superfície branca, certo? Se ela está numa superfície branca, uma superfície clara, enfim. Se ela está numa superfície clara, também existe o efeito da iluminação, que seria o seguinte: essa luz ela está descendo daqui, por exemplo. Ela está como se tivesse desse ângulo aqui. Imagina isso aqui é uma seta, né? Ela está mais ou menos vindo desse ângulo, como se fosse desse cantinho aqui superior, né? Só que não tão de lado, não tão lateral. Então o que vai acontecer? Sutilmente, essa iluminação que está vindo daqui, ela vai bater nessa mesa e vai voltar, porque é um processo natural da luz. Então, se você desejar criar um realismo maior, né, uma harmonia maior, vou pegar aqui a esfera de novo, né? Vou segurar o Ctrl para pegar a forma dela. Eu segurei o Ctrl e cliquei aqui na miniatura, não foi no nome nem no espaço vazio, na miniatura. E eu venho aqui em outra camada ainda, e eu faço aqui com sutileza, opacidade mais baixinha, essa luzinha aqui, ó. Ah, mas isso numa fotografia, isso aqui numa ilustração, onde isso aqui vai se encaixar? Aqui ela aqui no braço, aqui, toda parte. Aqui no rosto, olha só, reflete na cadeira, volta para a blusa, interfere na tonalidade, certo? Então você tem aqui em toda parte, em pinturas, aqui, aqui, isso aqui dá o contorno, a luz de contorno. Então você tem aqui, para todo lado você tem, aqui no cantinho. Ah, mas em anime, em desenho, vamos lá, olha só, aqui o traço mais semi-realista. Opa, o que é isso aqui, ó? Aqui em toda a blusa, isso aqui dá volume. Aqui no braço. Ah, mas em anime mesmo, eu quero fazer anime, mangá. Aqui, jovem, como que isso aqui é utilizado de forma muito sábia? Mais iluminação, para dar mais volume. Aqui, normalmente mangá, né, e anime, a gente tem basicamente um tom de luz e duas sombras. Ou o tom médio, que às vezes para até ficar mais fácil, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o tom médio, né, o tom base, o tom de sombra, dois tons, e um terceiro aqui para essa iluminação. E isso aí cria essa ilusão de volume muito bom. Então aqui, ó, mesma coisa, ó, luz, que seria o tom base, sombra, e essa luz aqui preenche, né? Ela vem aqui de contraponto, aqui cria todo esse volume, essa dimensão muito legal para ilustração, usando desse efeito aqui que eu mostrei, ó. Isso aqui faz uma diferença muito grande, é bem legal você utilizar isso aí. Muito bem, você dominando uma esfera, testa fazendo a luz vindo diretamente de cima, do lado esquerdo. Depois que você fizer várias esferas desse jeito, aí a gente vai para a próxima etapa, que seriam os outros exercícios nesse segmento aqui. Então você vai fazer a mesma coisa com quadrados, com triângulos, tá? Com prisma, com
com cilindros, utiliza formas diferentes como essas aqui que eu estou mostrando. Isso aqui é extremamente importante. E uma vez que você domina isso aqui, você pode seguir para caminhos um pouco mais complexos, onde você vai fazer a junção dessas formas. Então, por exemplo, você dominou as esferas, dominou os quadrados, né? Dominou formas orgânicas e formas mais geométricas com quinas e pontas. Você vai fazer uma junção de todo esse conhecimento para aplicação em rostos, por exemplo, em face, ou desenhando mãos ou outros objetos, frutos, por exemplo, para chegar nesse tipo de resultado. Essa cabeça aqui, eu inclusive mostro nessa aula aqui, vou deixar no primeiro link na descrição. Recomendo você estudar essa aula aqui. Nela eu deixo um link onde você consegue acessar essa cabeça aqui tridimensional para você pegar de estudo de iluminação. Então, fazendo isso, estudando essas formas, né, e sabendo posteriormente e abstraindo essas estruturas geométricas de um corpo humano, né? Tudo eu recomendo você simplificar as formas, abstraindo ela em blocos ou formas geométricas. É uma boa maneira para você entender onde você vai dispor a luz e a sombra. Eu falo disso melhor nesse vídeo que eu estou mostrando aqui. Nesse vídeo aqui eu explico um tanto disso também em relação a valores, mas eu recomendo muito você conseguir buscar simplificar e abstrair objetos e formas, igual eu mostro nessas aulas aqui do canal. Por exemplo, você imagina, você vê as formas geométricas como se fossem manequins. Você consegue traçar melhor, entender melhor essa estrutura, dividindo em bolinhas, em formas mais mecânicas, e aí devagar você vai trabalhando isso aí de uma forma mais orgânica, tá? Mas isso aqui não é fácil. Tem playlist no canal em relação a desenhar a anatomia, diversas partes do corpo. E aí eu tô lançando diversos vídeos devagar, né? Vou lançando e complementando. É muito interessante, nesses vídeos eu sempre ilustro dessa forma para você poder abstrair e entender melhor as formas. Então, dominando isso, é interessante também você estudar elementos. Por exemplo, esse tutorial aqui eu encontrei no Pinterest. Então, você pode fazer essas aplicações estudando antes de partir para coisas mais complexas como figuras humanas, né? Você pode trabalhar com isso aí testando cores e trabalhando essas formas, esses valores, utilizando aqui em rochedos, montanhas, tá? Em elementos mais geométricos, com mais química. E testando isso aqui também em frutas, né? Desenhar fruta é muito bom. Não é à toa que todo pintor, todo professor acaba que passa esses exercícios para os alunos. Então você pode testar primeiro com traço mais simplificado, posteriormente com traço exagerando mais nos pretos, né? Fazendo aí um contraste mais exagerado nos pretos, e aí depois chegando no meio termo, dispondo dessas luzes com luz mais direta, luz mais difusa, que aí você vai misturando esses recursos e vai estudando isso aqui intercalado. Se tiver sentindo dificuldade para fazer as figuras humanas, sempre retorna esses exercícios mais simples de frutas. Pega cereja, maçã, pera, qual você tá vendo aí, são ótimos para você treinar. E aí, se você quiser textura, pega, por exemplo, uma laranja, testa fazer, pega uma mexerica, por exemplo, testa fazer a porosidade, né? Um limão com a casca mais grossa, testa fazer aquela porosidade. E inicialmente buscando mais um contraste mais realista, porque eu já expliquei em diversos vídeos que para você fazer isso aqui e isso aqui, todos esses ilustradores, todos esses mangakas, todo ilustrador que trabalha com mangá ou semi-realismo, domina o fotorrealismo primeiro, tá? Porque às vezes você conseguir abstrair ou dispor uma iluminação tão precisa que fica certinho desse jeito para criar esse volume, às vezes é mais difícil que você conseguir fazer uma ilustração assim. E primeiro, desativar, desabilitar a camada ali, primeiro você precisa passar por essas etapas da iluminação, né, luz e sombra mais realista, para depois você simplificar e estruturar ela de uma forma precisa, que você chegue nesses resultados aqui para criar esse volume aqui certinho, que isso aqui é difícil pra caramba, tá? Eu já abordei esse assunto sobre realismo em outros vídeos, mas é importante você ter essa noção aqui. Primeiro estude os pilares principais, realismo, luz e sombra, para depois você partir para cá. Então, para mangá, né? E simplificar ele
esses traços, essas iluminações dessa forma. Então, vamos fazer isso aqui, por exemplo, nessa ilustração. O traço tá um pouco grosso, o line art mais releva, tá? Então aqui eu separei o seguinte, aqui eu tenho line art, eu tenho só a pintura da pele, ele deixou os olhos aqui adiantados, a boca dela, a roupa, separado, e aqui o cabelo. Ah, mas como que você fez isso? Bem simples, por exemplo, vim aqui, vamos supor que eu quero selecionar só o bracinho dela aqui. Então vim aqui, selecionei com um laço mesmo, por isso que tá mais grosseiro. Fiz a seleção, certo? Desse pedaço. Imagina que essas camadas aqui não existam, tá? Vou tirar aqui. Criei uma nova camada com a seleção feita. Peguei o balde de tinta, escolhi uma cor, por exemplo, peguei uma cor da pele nessa tonalidade assim, meio rosinha. Aqui, balde de tinta, pintei. Ah, achei muito vermelho. Beleza. Escolhi outra cor, pintei de novo. Tem aqui, ó, tá vendo? Depois, essa aqui eu criei sem querer. Depois eu fui lá, fiz outra seleção aqui, por exemplo, com o osso. Eu emendei com o rosto, né? Se você segurar Shift, ele cria esse maisinho, e você pode ir adicionando mais partes, ó. Então adicionei aqui o rosto, nessa mesma camada da pele. Pintei, beleza. Agora vamos imaginar, ó, Ctrl D, para sair da seleção, Ctrl D, você vem aqui em Select, Deselect. Agora eu quero fazer a roupa. Eu fui lá, cliquei aqui duas vezes, né? Renomeei primeiro, pele. Nesse segundo, peguei aqui o laço de novo, selecionei aqui, beleza, escolhi a cor, vamos pôr um vermelho assim, mais escuro, pintei, vim aqui, roupa, renomeei, selecionar, desselecionar, e assim eu fui, fiz tudo, parado, né, separado em camadas, e aí eu cheguei nesse resultado aqui com todas elas organizadinhas. Então tem a cor da pele, a base da cor da roupa, a base da cor do cabelo, e aqui a gente vai jogar a luz e a sombra. Eu vou mostrar formas aqui, uma forma mais básica, né? Para você fazer luz e sombra, como você pode sombrear esse desenho. Então vamos lá. Muito bem, então uma coisa que eu gosto de definir primeiro são as sombras, tá? Essa ilustração aqui é um pouco mais simples, essa questão do sombreamento. Porém, onde eu tenho que ter uma precisão muito grande, a gente vai trabalhar só com duas camadas de sombra e parcialmente uma camada de luz. Então vamos lá. Aqui eu vou criar uma camada acima dessa e eu vou chamar aqui de sombra 1. Sombra 1, pele, tá? Que é só pele. Então eu vou fazer o seguinte. Você pode trabalhar, por exemplo, com a própria ferramenta de laço. E se você tiver dificuldade em encontrar uma tonalidade de sombra, tá? Você está com dúvida de que cor utilizar, você pode fazer o seguinte. Você pode trocar esse modo aqui para Multiply, certo? Multiply, multiplicação. Pega a mesma cor da pele que você tem e você pode utilizar a ferramenta de laço ou a ferramenta de pincel mesmo. Pega o mesmo tom aqui. Eu vou trabalhar com um pincel de borda bem rígida e você pinta nas regiões aqui que você quer escurecer. Se estiver achando muito claro, você pode pegar, né? Igual eu mencionei, você pega esse mesmo tom aqui e joga um pouquinho para direita e para baixo, assim, ó. E faz o teste e vê como é que tá comportando. Lembrando que depois você pode vir aqui tirar a opacidade para suavizar isso. Então, por exemplo, eu vou fazer essa sombra aqui. E essa sombra, ela vai pegar uma área maior. Até aqui, por exemplo, na clavícula dela, ela vai descer aqui um pouquinho e vai entrar aqui. Eu defini que a minha luz, ela tá vindo mais mais de cima, certo? Ó, escurecer aqui desse jeito. Ele tá dando essa diferença de pigmentação porque acontece, tá? É do efeito do pincel. Posso jogar para normal de novo e ele vai pegar aquela tonalidade. Você pode duplicar algumas vezes. Isso aqui é manha, tá? Técnica. Depois que você duplica várias vezes, ele soma a opacidade. Aí você mescla de novo. Ctrl J para duplicar, Ctrl E para mesclar. Então Ctrl E, Ctrl E, Ctrl E. Olha aqui no cantinho direito. Ctrl E, mesclou tudo. Tá vendo? Então você pode fazer assim. Aí depois você joga Multiply de novo. E aí no final de tudo você tira a opacidade. Então vamos lá. Vamos fazendo aqui direitinho, normal. Agora eu vou apagar esse pedacinho aqui. Vou fazer mais sombra, por exemplo, aqui na orelha dela. Vou definir melhor aqui essa área. Assim, por exemplo. Vou fazer uma sombra aqui na base do cabelo. Então vou sombrear aqui um pouquinho acima da sobrancelha dela. Aqui nessa parte dos olhos aqui em cima. Aqui mais sombra. Tá vendo? Devagar tá começando a pegar forma. E depois eu vou mostrar aqui uma sombra esfumada, né, que a gente pode jogar em alguns pontos, que aqui a sombra tá bem rígida, fica bem estranho. Então vou fazer uma sombra, por exemplo, aqui, ó.
como se fosse da manga da roupa dela. Aqui nessa parte do braço. Se você quiser pegar o contorno para não sair da área, segura o Ctrl e clica na miniatura aqui, igual a gente fez com a esfera. E agora eu posso chegar aqui nesse cantinho aqui. E eu não perco informação. Então vou fazer, por exemplo, aqui. Fazer aqui a sombra. Aqui atrás, ó. Beleza, eu posso, né, Ctrl J, né? Volta aqui para normal, ó. Porque se você fizer isso aqui com o Multiply, ele vai somando, vai ficando escuro demais. Então vou deixar isso aqui normal, Ctrl J algumas vezes, Ctrl E para mesclar. Não mescla com a pele ali de novo. Aí agora eu vou jogar aqui como Multiply. Você pode fazer uns refinos para deixar mais natural. Aqui que a sombra ficou meio ríspida, né? Você faz alguns refinos e depois você vem e tira a opacidade. Usa Smudge para puxar para alguns cantinhos. Deixa um pouquinho menos abrupto assim essa transição. Você passa Smudge aqui com 20% nessas laterais, assim, ó. Você deixa um pouco mais esfumado. Não deixa demais, senão o desenho fica muito borrado. Você precisa de umas linhas duras mesmo em algumas regiões. Então, ó, aí vou adicionar um pouquinho da opacidade aqui, ó. Tá vendo? E com. Eu vou colocar aqui, vou renomear, que eu dupliquei elas várias vezes, criei mais e aí ela perdeu o nome. Sombra 1. Agora eu vou fazer a sombra 2, em cima da sombra 1. Como assim a sombra 2? A sombra mais escura. Você pode ir fazendo, quanto mais tonalidades dessa você fizer, mais detalhado a sua ilustração vai ficando. Essa sombra aqui ela é mais contrastada, então é o seguinte, e são em poucos locais. Por exemplo, vou fazer só na pele dela aqui, pegar a ferramenta do pincel de novo, vou deixar aqui em Multiply também, opacidade mais baixa agora, só para eu ter um controle maior, e aqui ó, esse aqui vai ser nessa base do pescoço, por exemplo, um pouco aqui na orelha, ó, aqui para fazer um complemento para essa sombrinha aqui. E um pouquinho aqui no cabelo. Então, com isso, a gente já tem uma base, né? Ah, nessa sombra 1, faltam aqui um pouquinho abaixo do nariz, né? Pronto. Tava esquecendo. Por isso estava estranho o rosto dela. E essa aqui do nariz mais esfumadinho. Se você desejar, você pode fazer o seguinte. Então, tenho sombra 2. E eu vou ter a sombra 3. Que eu gosto de usar esse efeito. Por exemplo, vou pegar um tom mais rosadinho assim, avermelhado, e vou deixar o pincel bem esfumado. Se for partindo por isso aqui, você vai começar a fazer mais semi-realista. Vou segurar o Ctrl para pegar o contorno aqui, da pele, ó. Opacidade baixinha. Vou jogar aqui uns 10% de opacidade. Vou só clicar aqui, ó, passar um pouquinho, fazendo um contorninho. Passa no nariz dela um pouquinho. Passar aqui um pouquinho. Só um rosinho assim. Aqui na boca um pouco. E aí você pode testar modos de mesclagem. Por exemplo, Soft Light, dependendo vai funcionar. Overlay. Multiply vai ficar escuro demais. Você pode deixar em normal, tira a opacidade, né, pra ficar mais... Tá vendo? Aí beleza, então a gente tem sombra 3, que é só esse esfumadinho. Sombra 2 ali, posso refinar ela mais, e a base aqui da sombra 1. Selecionei todas as sombras, Ctrl G, vou colocar aqui, ó, sombra, pele, certo? Agora eu posso fazer a luz, se eu quiser mesclar com essa aqui também eu posso mesclar com a pele direto, mas se eu quiser deixar um backup, né, às vezes é interessante. Agora eu vou fazer a luz pele, por exemplo. Luz são pontinhos específicos, vou pegar um tomzinho mais claro assim. Então vou fazer, por exemplo, aqui no nariz um pouquinho. Opacidade normal aqui, né? Normal, aqui em um modo normal. 100%, aqui você pode deixar mais alto um pouco. Então vamos supor, vou criar aqui no nariz dela. Ó, já deu um volume, tá vendo? Pode criar, por exemplo, aqui na boca dela. 2 pontinhos, por exemplo, para dar maior volume. Se quiser, vamos supor aqui no ombro, ou aqui na clavícula um pouco. Ou aqui sim, para criar um pontinho de luz. Dá para não parecer que o pessoal tá banhado no óleo, tá? Exemplo, né? Pode jogar um pouquinho em alguma parte do rosto. Eu tenho que tomar cuidado também para não ficar parecendo aquele traço horroroso do Dragon Ball Super.
parece que o pessoal é de plástico. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. E aí depois, se quiser, pode vir aqui e tirar a opacidade. E depois você pode ir mesclando, né? Chegando no meio termo em relação a isso. Todas essas partes da pele aqui eu vou deixar num grupo só. Vou chamar aqui de pele mesmo, para ficar mais organizado. Então vamos lá, vamos pra roupa agora. Mesma coisa. Vou pegar esse tom aqui da roupa, se eu tiver na dúvida a respeito do tom, mas não tem tanto segredo. Normalmente, por exemplo, esse aqui é o tom da roupa. Você quer fazer uma sombra, nunca joga pro preto. Satura ele mais e joga mais escuro. Se quiser, dependendo de uma variada em relação ao tom do ambiente, joga mais pro azul. Puxa mais pro azul para baixo. Por exemplo, um tom próximo a esse aqui, um pouquinho para direita, um pouquinho para baixo, assim, encaixa bem, ó. Tá em normal aqui, um exemplo, né? Então vamos supor aqui. Olha só, não encaixa bem como uma sombra ali, mas você pode testar, né? Qualquer coisa você pode mudar a cor depois. Vamos supor, você fez a cor aqui. Pintei aqui, eu quero mudar essa cor, você vem aqui, ó, imagem, olha a camada que eu tô, na camada da sombra que eu tô fazendo. Ajuste, matiz e saturação, Hue Saturation. E aí você clica aqui em Colorize, ó, aumenta a saturação, ó, você pode mudar para a cor que você quiser, ó. E aí você ajusta, mudando aqui a luminância, a saturação sempre mais alta, tá? Você pode alterar e pôr a que você preferir. Isso aí não tem segredo não. E aí você vem aqui, pega essa cor de novo, continua pintando a partir dela. Mas ali tá no modo normal, tá? Se eu colocar Multiply vai ficar diferente o resultado. Então vamos lá, vou fazer alguma sombra aqui, segurar o Ctrl para pegar essa parte. E vou só agilizar o processo aqui, que é exatamente a mesma coisa, igual você tá vendo aqui. Para a hora que eu concluir, fazer essa sombra aqui embaixo, fazer a sombra aqui em toda essa área mais escura, dispor as luzes, por exemplo. Eu gosto de separar a sombra e luz em camadas diferentes. Por exemplo, aqui sombra, né? Sombra, aí eu crio uma nova luz. Você pode criar 2, 3, 4 tons de sombra, depende. E a luz, por exemplo, pegar esse tom aqui, vou deixar mais claro. E aí você pode dispor aqui mais cinza. Dispor alguns pontinhos assim, né, para criar como se fosse um relevo nesse babado, enfim. E aqui para a roupa, mesma coisa, joga mais clarinho. E a gente pode dispor uma base principal de tom mais claro assim, criar umas partes mais clarinhas assim para dar o volume na roupa. Por aí vai. Então aqui agora da mesma forma eu tenho o cabelo, eu teria que separar aqui a roupa concluída, eu teria que separar as tonalidades, por exemplo, sombra 1, cabelo e anime é mais complicado, você tem que ter um cuidado grande com isso aqui. Então, por exemplo, sombra 1, vou definir aqui como Multiply, por exemplo, você separa os blocos certinho. Aqui eu vou mostrar só um pedaço, eu vou adiantar ali para finalização, para o vídeo não ficar gigantesco e não ficar maçante também, né? Então aqui, lembrando que essa cor aqui você pode alterar depois, tá? Tô jogando um preto muito mais agressivo, mas depois eu faço a alteração. Então vou jogar aqui, por exemplo. Aí você pode pegar a ferramenta de laço, seleciona um pedaço, a sombra ali, deleta. Ó, aqui eu não quero, seleciona, delete, Ctrl D para sair da seleção. E assim você vai fazendo. Aí se quiser alterar a cor, a mesma coisa. Ó. Imagem, ajuste, matiz, saturação. Você pode clicar aqui em Colorize, ó, aumenta o brilho, aumenta a saturação lá, fica um roxo mais. Você pode mudar para qualquer cor. Mas para ficar coerente, né? É interessante manter a tonalidade. Eu deixei em modo normal mesmo. E assim você vai adicionando. Eu vou fazer só esse pedacinho aqui e eu adianto para o final. Vou fazer aqui, então, escurecendo toda essa outra parte. Se você tiver dúvida, eu tenho uma aula aqui no canal onde eu ensino a fazer pintura de cabelo de anime também. Então, assim, esse processo de luz e sombra, todo esse processo de colorir, né, de fazer esses ajustes, eu te passei aqui uma base, assim, muito boa, bem resumida, que vai te encaminhar aí para bons estudos. Você tem que ter muita paciência, porque isso aqui você não pega fácil de primeira. Isso aqui são anos, muito treino, muita porcaria vai ser feita antes, no meio do caminho aí.
E referência, olha a referência, faz de novo, pega de um anime que você gosta, pega um traço, experimenta, vai fazendo, isso aí ao longo de um ano você estudando, 2 anos, esse negócio de você estuda aí 2 semanas, 1 semana você tem progresso, isso é balela, tá? Isso não existe não, isso aqui, ilustração são anos. Eu mexo com ilustração desde os anos 90, eu tenho dificuldade até hoje em algumas coisas. Então, paciência, tá? Aqui você faz uma seleção aqui, por exemplo, do rosto dela. Vamos supor, segura o Shift. Mais uma técnica para você. Então, peguei essa parte do rosto. Só que se eu pintar, vou pintar a sombra dentro do rosto, porque ela tá acima ali. O que você pode fazer? Selecionar, inverter, ó. Inverse. Agora, se você pintar, eu tô pintando tudo menos dentro do rosto dela. Ah, mas tá pegando ali no pescoço. É porque eu não selecionei lá, né? Se eu tivesse selecionado, eu fiz aqui só ilustrativo. Quando eu passasse aqui, ele não ia invadir ali atrás do pescoço dela. Então aqui eu vou adiantar aqui só para o processo que eu venha colocando, que eu vou colocando as luzes para você ver. Aqui as sombras dispostas, né, certinho, e aqui eu vou colocar luzes. Então vamos lá, todas essas aulas que eu falei vão estar aí na descrição bem organizadinhas, tá? A da cabeça do Azaro, aquela outra sobre valores, entendendo a pintura digital e por fim essa de cabelo. Então aqui para dispor as luzes. Lembrando, tem diversas técnicas que você pode utilizar. Estou te mostrando uma delas aqui mais simples para o seu entendimento. Então vou pegar, por exemplo, um tom mais roxinho, assim, mais claro. E a gente pode dispor aqui algumas luzes um pouco mais simples. Assim, por exemplo. Aí a gente pode usar daqueles mesmo efeitos de multiply, só que o multiply com a luz não vai funcionar, porque o multiply ele faz o efeito de escurecer, tá? Então a gente tem que dispor aqui alguns fios e você pode testar, por exemplo, overlay, ó. Você pode clicar aqui no primeiro, clica aqui, ó, por exemplo, dissolve. Aí você vai apertando a setinha para baixo do teclado e ele vai trocando. Você vê todos os resultados aí. E se você aperta Ctrl J para duplicar, ele vai somar um efeito no outro. Então, técnicas interessantes, você pode somar um ajuste com o outro e que você chegue em resultados bem legais. Então você pode fazer aqui mais esses ajustes aqui no cabelo, passando em alguns pontos para criar mais brilho. E basicamente é nesse caminho. Então vou finalizar essas luzes aqui e vou adiantar para te mostrar aqui o resultado final e mais técnicas que você pode adicionar para criar mais efeitos de sombra e de luz. Vamos lá. Beleza, cabelo feito. Então a gente tem cabelo, roupa, pele, tudo organizadinho. Agora, finalização. Então, por exemplo, se você quiser deixar mais coisa, você pode fazer o seguinte, criar uma nova camada lá em cima de tudo. Por exemplo, vou pegar, vamos supor, o tom da pele dela, vou deixar mais vermelhinho. Vamos imaginar que eu quero dar um subtom para a sombra mais vermelho, né? Então, eu posso deixar aqui mais vermelho assim, dessa forma, botão direito. Pincel bem esfumado. Deixa aqui, por exemplo, uns 10%. E aí você amplia mais e passa, por exemplo, aqui, fazendo um contorno, vamos imaginar na pele dela, aqui no nariz, ó, na orelha ali, no braço dela aqui. Se você quiser pegar a seleção, fica até melhor. Vou pegar a seleção dela inteira aqui. Vou mesclar todas as camadas, que aqui já tá resolvido. Ó, selecionei todas aqui que eu fiz, botão direito, mesclar camadas. Agora se eu seguro Ctrl, segurei o Ctrl na personagem. Agora se eu pintar, ó, ele vai pintar só na personagem ali. Aí eu tô aqui, ó. Luz adicional. Uma camada lá em cima, tá? Acima até do line art. Vou fazer aqui essa sombra. Vou trocar, ó, soft light. É sutil, mas dá uma diferença. Você pode testar em multiply. Só que em multiply você vai tirar o preenchimento bastante. Existe opacidade e preenchimento. Você pode testar os dois e ver que fica melhor. Você pode ter, por exemplo, um de multiply assim, duplica, e um de soft light. Começa a ficar mais complexo, mas você chega em resultados mais interessantes. Ó. Olha só. Então você pode explorar e testar isso aí. Aí fazendo isso, você vai começar a chegar em resultados mais semi-realistas. Por quê? Porque você vai ter uma diferença tonal mais intensa. Você vem aqui nas partes de luz que você não quer que esse efeito tenha e apaga, tá? Eu quero só utilizar nas sombras ali. E da mesma forma, esse aqui eu não vou mesclar, tá? Porque eles são modos de mesclagem separados. Aqui o ideal, o nome seria sombra, né? Sombra adicional. E aqui sombra adicional 2. Agora eu vou criar uma luz adicional.
A luz, vou fazer basicamente a mesma coisa, só que eu vou jogar um tom mais clarinho. E eu posso jogar aqui uma luz assim, pegando em alguns pontos. Nas partes do cabelo eu vou pegar da cor do cabelo mais claro. Vou jogar assim, para criar um efeito dessa iluminação. Posso sair da seleção aqui, ó, Select, desselecionar, Deselect. Deselect. Não é Deselect Layers não, tá? É Deselect. Ó, joga aqui. Aí borrou tudo, né? Tranquilo, ó, luz indireta, Soft Light. Ó. Duplica se quiser ter mais. Joga aqui como screen, tira a opacidade bastante. Você pode testar. Isso aqui é níveis mais, ajustes mais avançados aí com modo de mesclagem. Existem outras técnicas com Color Dodge, mas aí já vai ficando muito mais complexo, né? Por exemplo, criar uma nova camada, Color Dodge. Ó, ele cria um efeito de brilho bem vivo. Tô pintando com a mesma cor da camisa. Vou pegar aqui, por exemplo, o tom do cabelo dela. Ó, vou passando aqui, por exemplo. Ele vai criando esse brilho adicional. Aí você tira o preenchimento, vai ficar mais natural. Então é nesse caminho. Vou deixar esse fundo mais escurinho aqui. Ou mais claro, né? Deixa mais clarinho assim. Beleza, tá aí a base da personagem. Desenho mais simplesinho, mas aqui era mais fim educativo, né? Pra você pegar aí essa questão. Basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil, espero que você tenha tirado proveito. Interessado em ser meu aluno, vou deixar aqui um vídeo rapidão falando sobre o meu curso de pintura digital. Então agradeço demais, valeu, brigadão, sucesso. Não esquece de deixar o joinha, não. Sugestão de novas aulas, deixa aí na descrição também. Aliás, nos comentários. Brigadão. Aproveitando para te fazer um convite, interessado em dominar para valer a ilustração e a pintura digital, conseguindo total autonomia e liberdade para produzir o que imaginar e como você precisar. E ainda por cima, se você ainda quiser fazer um dinheiro com o seu trabalho, seguindo uma carreira profissional, basta conferir o link aqui na descrição com as informações sobre o meu curso. Resumindo, são mais de 55 horas de aulas, acesso vitalício, tiro todas as suas dúvidas, gravo aulas extras para você, se você me pedir, basta você me avisar. Total suporte online, individual, certificado, e o conteúdo vai desde o básico, te ajudando do esboço até perspectiva, luz e sombra, cores, realismo e muito mais dicas profissionais de mercado. Então confere lá e te aguardo. Obrigadão.